Senhora Presidente, Senhor Secretário, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Secretário, analisando as propostas apresentadas pela sua Secretaria neste programa de Governo em matéria de economia, ficamos logo com dúvidas de como realmente pretende executar as suas medidas de Governo, pois na globalidade prima por serem generalistas e pouco esclarecedoras. Sobre inovação, competitividade e sustentabilidade, faltam definições claras das medidas que pretende implementar. O documento, na sua generalidade, não define linhas de ação concretas, objetivos específicos, metas e prazos. O programa peca por ser vago na estratégia de implementação. Fala em estimular a inovação, aposta no empreendedorismo, mas não especifica como será feito. Se haverá articulação entre as universidades, empresas, centros tecnológicos e o Estado. Não especifica quais os mecanismos concretos necessários para a execução e se estão previstos incentivos fiscais ou outros novos programas de apoio. Também não são explicados como serão mitigados esses custos de transição e investimento para as empresas, especialmente para as pequenas e médias empresas. Será um pouco mais do mesmo? Algumas propostas são constantemente replicadas de programas anteriores, ficando a dúvida se é desta que o Governo PSD-CDS vai efetivamente avançar com tais medidas. Se finalmente vai ser do papel ou continuar apenas para embelezar e servir para alimentar notícias que vão passando como promessas repetidas. E o que dizer da sustentabilidade financeira e das intenções plasmadas neste programa do Governo? Embora o documento não seja técnico, todas estas palavras bonitas, cheias de boas intenções, não explicam de onde virá o dinheiro para cumprir tanta boa intenção. Nem uma palavra sobre a corte da despesa supérflua. Sobre estas matérias, deixo aqui uma questão. Quais são as medidas concretas previstas pelo Governo quando se compromete com o apoio direto ao tecido empresarial da região? Quais as medidas específicas que estão previstas para mitigar os custos da transição ecológica, energética e digital, nomeadamente para as microempresas, pequenas e médias empresas? Está o Governo Regional disposto a seguir os exemplos dos nossos colegas insulares açorianos, apoiando fortemente a microprodução de energia elétrica? Sobre as medidas dos parques empresariais e atividades económicas, faltam metas qualitativas claras. O programa nesta área não indica claramente objetivos quantitativos e metas temporais para a sua implementação. Falta um diagnóstico limitado. O documento refere as necessidades de valorização dos parques empresariais, mas nem refere o estado atual desses parques. Por exemplo, níveis de ocupação, qualidade das infraestruturas, problemas de acessibilidade. Tais omissões fragilizam a fundamentação das medidas propostas. Muitas das medidas anunciadas são mais do mesmo. Agradeço, Sr. Secretário, a resposta às questões colocadas. Muito obrigada, Sr. Deputado da JPP, Sr. Deputado Basílio Santos. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário, Senhoras e Senhores Deputados. Isto nem é propósito, este preâmbulo e esta nota introdutória daqui do Sr. Deputado da bancada do PSD. É que aqui na página 59 desta pequena súmula da economia e das propostas para a economia, fala na introdução de mais concorrência, nomeadamente na questão de bens alimentares. Tendo em conta que os bens alimentares têm associado ao seu custo o transporte, é de todo pertinente perguntar ou questionar como é que vamos ter também, se vamos ter também esta concorrência ao nível dos transportes e como é que tenciona fazê-lo. Relativamente ainda à questão do ferry, poderia ser por essa via, um ferry para passageiros e mercadoria, e não andarmos aqui neste jogo do empurra-se, quem prometeu foi o Governo da República ou se é o Governo Regional. Parece que já ambos prometeram e a promessa parece que vai ficar para o Sr. Secretário cumprir. Mas relativamente a essa promessa do ferry, fala também que vamos criar aqui um observatório do mar. Desculpe, mas espero que não seja somente para ficarmos a ver os navios a passar ao largo.
que sirva para mais alguma coisa e no âmbito da diplomacia comercial que fala aqui, que se consiga de facto trazer o ferry e seja financiado pelo Governo da República, como propõe aqui no programa do Governo, ou seja, de outra forma, ou através da própria diplomacia, provavelmente conseguir trazê-lo sem custos para o contribuinte, que era essa a versão que o JPP tinha proposto e que o Sr. Deputado falou. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Martins, da JPP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário da Economia, José Manuel Rodrigues, é um excelente parlamentar, é um extraordinário orador, fez um belíssimo discurso. No entanto, os porto-santenses estão cansados de promessas. Os porto-santenses estão cansados de promessas vãs. Os porto-santenses estão cansados de promessas vãs sobre a ligação marítima Madeira-Porto Santo-Madeira. Portanto, gostaria também de cumprimentar a intervenção do deputado Miguel Castro, porque foi oportuna, e irei reforçar com um conjunto de ideias que ficaram já escritas e que nunca foram cumpridas. Os porto-santenses querem saber quando é que vão ter barco todo ano. Recordo, em 2015, o Governo do PSD apresentava como orientação estratégica do 12º Programa de Governo para o Porto Santo reforçar as acessibilidades externas, mantendo-se a ligação marítima todo o ano, sem interrupções. Sublinho, mantendo-se a ligação marítima todo o ano, sem interrupções. Dizia em 2015 o PSD. Em 2016, o então líder do CDS afirmava taxativamente que o CDS não deixaria cair no esquecimento por se tratar de uma questão estruturante para a economia da Madeira, para os agentes económicos e para a mobilidade dos madeirenses. Em 2016. Menos de 10 anos depois, o 16º Programa de Governo do PSD, que hoje discutimos, em coligação com o CDS, traz um parágrafo sobre a ligação marítima Madeira-Porto Santo. Diz assim: prover uma alternativa de passageiros e de carga durante a interrupção anual da linha marítima. Uma alternativa. Todos nós sabemos o que significa essa alternativa. Alimentos contentorizados de desafio, entregas de materiais adiadas, obras adiadas, provas desportivas adiadas, insularidade instalada. Todos nós sabemos os constrangimentos que a suposta alternativa aérea e o transporte de carga, dia sim, dia não, geram na economia e na população. Os porto-santenses não precisam de uma alternativa. Os porto-santenses precisam de uma solução. Os porto-santenses precisam de um barco. O PSD prometeu esse barco. O CDS também prometeu esse barco. O CDS prometeu esse barco e tem o poder para que esse barco aconteça. O CDS, apesar de ser um partido pequenino, que cabe numa casinha, como alguém ontem ominosamente referiu, pode ser grande, pode cumprir a sua palavra, cumprir a sua promessa, ser um David que enfrenta um Golias. Deixo aqui uma questão. Imaginem a Madeira sem barco durante o mês, ou sem ligações regulares durante o mês, com o continente. Falaram do ferry, mas estão a esquecer a nossa própria casa. Estão a esquecer a ligação ao Porto Santo. É preciso ser cumprida essa ligação. É preciso que essa ligação seja cumprida todo o ano, tal como vocês prometeram. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva, da JPP. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores secretários, deputados, Sra. Secretária Regional. A saúde é, sem dúvida, das secretarias que enfrenta maiores desafios deste Governo e que merecerá e merece com certeza, e dito pelos próprios profissionais, profundas alterações, profundas mudanças para tornar a sua gestão, portanto a gestão do Cesarão, muito mais eficiente, muito mais justa, muito mais humanizada. Havendo várias áreas onde que podemos explorar, eu começo por aquela que tem sido o parente pobre da saúde, que é a saúde mental. Senhora Secretária, assiste-se neste momento a uma enorme injustiça, uma forte discriminação
aos doentes mentais que são obrigados, quando são e quando estão internados nas casas de saúde, a pagar parte da sua diária e a pagar os medicamentos para o seu tratamento, mesmo tratando-se aqui de uma situação que é uma doença crónica. Qualquer outro utente chega ao serviço de urgência e fica internado e não terá de pagar a sua diária e não terá de pagar os seus medicamentos, quando as situações que infelizmente não têm sido exceção acontecem, em que efetivamente os familiares vão comprar às farmácias comunitárias os medicamentos que faltam. Mas tirando as situações ditas excepcionais, a verdade é que isto não acontece. Portanto, neste momento, os doentes mentais estão a ser obrigados a pagar parte da sua diária e os medicamentos para o seu tratamento. A questão é muito simples. Compromete-se a corrigir esta situação? Passarão os utentes internados nas instituições de saúde mental a serem tratados como todos os outros doentes crónicos, utentes do Serviço Regional de Saúde, Sra. Secretária? Ainda na saúde mental, o valor da diária paga às casas de saúde é claramente insuficiente, já foi dito várias vezes pelos próprios responsáveis das casas de saúde. Na Madeira paga-se 58 euros, no continente este valor está nos 72 euros, já a ser atualizado para os 75, e a questão é simples: será desta que o valor pago para as casas de saúde, portanto a atualização deste valor será uma efetivação, Sra. Secretária? Passando aqui a um tema que também já foi abordado relativamente às altas clínicas, diariamente ouvimos relatos, infelizmente, da sobrelotação nos serviços de urgência, a cama nos corredores, as pessoas ficam dias para serem internadas, não há, portanto, não têm direito a uma refeição digna, não tomam banho, esta é uma realidade, não dormem, não descansam dignamente. Sra. Secretária, um autêntico caos, quer para os profissionais, uma indignidade para os utentes e uma preocupação para os familiares. São cerca de 40% de camas ocupadas pelas altas clínicas, conhecidas altas problemáticas. Neste momento, Sra. Secretária, qual a estratégia que já está a ser criada, que parcerias estão a ser encetadas para que esta situação seja resolvida, Sra. Secretária? E para terminar, relativamente aos rastreios, a Sra. Secretária já referiu a importância dos rastreios e bem, as notícias e a própria página do Governo referem que existem, neste momento, e termino já, Sra. Presidente, 5 rastreios de base populacional a serem executados na região. Quando nós vamos aos relatórios do Cesarame, é no próprio relatório que se vê que isto é uma mentira. Os rastreios não estão a ser desenvolvidos com base populacional, não chegam a toda a população. Portanto, Sra. Secretária, assuma aqui o compromisso de uma vez por todas de termos rastreios de base populacional na região. Muito obrigada, Sra. Deputada Lina Pereira, da JPP. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional e Srs. Deputados novamente. É realmente muito bonito falar de produção, números de produção, quando efetivamente não se conhece o número das pessoas que desesperam por ter acesso aos seus cuidados de saúde. Isto porque a Sra. Secretária deverá saber que neste momento ainda não conhecemos a lista de espera atualizada a 31 de dezembro do ano transato. E mais, a Sra. Secretária fala da questão dos tempos máximos de resposta garantido, que finalmente ao fim de 7 anos foram publicados, mas a verdade é que os próprios utentes, para além de não conhecer o seu lugar na lista de espera, quando termina o momento em que supostamente chega ao tempo que deveriam ter uma resposta, desaparecem da lista de espera. Os utentes estão a ser obrigados a se inscrever mais do que uma vez para a mesma situação. Isto é muito fácil falar de números, efetivamente, quando aqueles que trazem um panorama menos positivo, que não têm 6 meses, que não têm 1 ano, que nada se relaciona com a votação da moção de censura, infelizmente, relembro aqui que há muitos utentes há décadas a aguardar uma consulta, uma cirurgia, e muitas delas, exatamente, muitos deles, infelizmente, já cá não estão entre nós, mas a verdade é que esta é a realidade. E se o Serviço Regional de Saúde, que também tem aspectos positivos, em algumas coisas funciona graças aos profissionais de saúde, graças ao trabalho árduo que diariamente os profissionais de saúde desempenham. E aqui a Sra. Secretária
relembro e deixo aqui um forte apelo para que a senhora secretária tenha em atenção a violação, que no nosso entender é clara, aos direitos de trabalhadoras, enfermeiras, mães, que tiveram direito, que lhes foi autorizada uma licença de riscos específicos, como deverá saber, mas que, pura e simplesmente, a meio da licença, recebem uma informação para irem trabalhar. E eu questiono, onde é que estas mães vão deixar os seus filhos? Porque eu passei pela situação, contrariamente ao que referiu aqui o Secretário Regional da Saúde, de não ter creche para colocar o meu filho. Portanto, se isto acontece comigo, quanto mais agora, nesta altura, a meio de um ano letivo, onde é que estas mães e estes pais vão deixar estas crianças? Portanto, Senhora Secretária, para além de um apelo, peço que verifique efetivamente esta situação, que pelo menos até o início do próximo ano letivo estas mães possam cumprir, possam usufruir da sua licença de riscos específicos. Relembro, e para passar à matéria de proteção, de segurança, de proteção civil, relembro aqui que a senhora secretária não falou, não referiu o compromisso relativamente aos rastreios e gostaríamos mesmo de perceber se haverá essa nota da sua parte. Por fim, deixo aqui, relativamente à segurança, que efetivamente é uma das áreas que maior inovação e diferenciação traz neste programa, felizmente, mostrando-nos uma nova dinâmica, vemos como positivo, afinal havia algo que deveria de mudar e tinha efetivamente de ter mudanças, e sabemos que dos diversos agentes de proteção civil, os bombeiros são aqueles que mais ativos e mais trabalho desempenham, principalmente em momentos críticos. Senhora Secretária, aprovámos há pouco tempo um novo modelo de financiamento às associações humanitárias. Neste novo modelo, o Dr. Pedro Ramos comprometeu-se a cumprir a valorização e equiparar a valorização dos bombeiros profissionais aos bombeiros chapadores. Sabendo que houve atualização salarial dos bombeiros chapadores já este ano, terminou o seu tempo, Sr. Deputado. questiono se a sua Secretaria assume este compromisso para com os bombeiros profissionais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Analina Pereira. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária da Saúde e Proteção Civil. A Sra. Secretária afirmou aqui que as pessoas não são números. Concordo plenamente consigo. Não são números, também não devemos usar os números apenas a pensar naquilo que o PSD fez nos últimos 10 anos. E eu digo isto porque a Sra. Secretária falou que foram contratados novos profissionais e vão ser contratados novos profissionais. Então eu começo por aí. Desses novos profissionais, quantos é que serão alocados ao Centro de Desenvolvimento da Criança? Porque a Sra. Secretária bem sabe que existem crianças em lista de espera há 3 anos. 3 anos em lista de espera. A senhora secretária falou na questão da prevenção, a importância da saúde preventiva, da medicina preventiva. Então, como é que, no Centro de Desenvolvimento da Criança, pode uma criança esperar 3 anos no âmbito de uma medicina preventiva? Senhora secretária, os centros de saúde não dão resposta, também existem listas de espera nos centros de saúde. Portanto, alocar ao centro de saúde ou indicar que o centro de saúde é a solução, não é a solução. Pedopsiquiatras, a senhora secretária também afirmou que foram contratados, que existe, mas são insuficientes. E a senhora secretária bem sabe disso. Depois, relativamente aos médicos de família, quase 100% da Madeira está coberto com médicos de família. Claro, quantos centros de saúde estão a trabalhar em pleno com o total de médicos de família que o Governo Regional diz que estão alocados a esses centros de saúde? Quantos? Em Santo António, vamos marcar uma consulta, para este ano não há mais consultas, só para o ano. Se quiser marcar uma consulta para um médico de família, só para o ano. Portanto, isto é a pura verdade, a senhora secretária pode perfeitamente verificar. Equipamentos obsoletos. Temos radiologia, há quanto tempo estão avariados os equipamentos e têm sido adiadas constantemente os exames médicos. Falta de medicamentos. A senhora secretária também sabe, e infelizmente muitos deles da área da oncologia. Infelizmente. Depois, senhora secretária, a questão não está no Governo estar a fazer ou não estar a fazer. A questão está no âmbito da saúde haver prioridades e a saúde ser uma prioridade do Governo. E eu mostro-lhe como é que o Governo Regional indica que a saúde é uma prioridade. O último orçamento é aprovado aqui nesta Casa para programa de recuperação de cirurgias e um programa de cuidados e acesso a cuidados de saúde, 9 milhões de euros.
9 milhões de euros. Parece assim um bolo bastante grande e que vai fazer. Sim, senhora. E agora vamos para jogar golfe, para os amigos e jogarem golfe na Ponta de Pargo, no mesmo orçamento, 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Ou seja, temos aqui a prioridade do PSD. Vamos jogar golfe, por isso investimos 12 milhões de euros. Para ajudar dezenas de milhares de pessoas que estão em lista de espera, 8 ou 9 milhões de euros. Portanto, aqui está a questão das prioridades. Depois, Sra. Secretária, e assim a Secretária bem sabe que afirmou que não existem camas disponíveis nos lares para receber as 200 pessoas que estão internadas no hospital. Qual é a solução? O que é que vai fazer o Governo? Prometer, como tem feito... Termine, Sr. Deputado. Prometer, como fez relativamente ao lar da escola em São Jorge. Há 5 anos que estamos à espera. 5 anos, Sra. Secretária. E é esta a celeridade do Governo para tratar destes doentes. A Sra. Secretária, as pessoas não são números. As dezenas de pessoas que estão para ser internadas no serviço de urgência não são números. E estão a aguardar por uma cama. E estão no corredor onde os próprios profissionais não conseguem circular nem desempenhar bem as suas funções por causa do excesso de pessoas que se encontram em lista de espera. Muito obrigado.